Nós vamos conversar a partir de agora com o presidente em exercício da Federação do Comércio no Piauí, Denis Cavalcante. Está aqui no nosso estúdio para falar sobre a Semana S, um evento que ocorre nos dias 16 e 17 de maio, aqui em Teresina, no Sesc Cajuína, que vai ofertar uma série de serviços, vai apresentar também as principais ações, apresentar ao público as principais ações do Sistema S aqui no Piauí, além de homenagear empreendedores, empresas que ajudam a construir esse sistema. E aqui conosco o presidente em exercício da FEComércio, Denis Cavalcante. Doutor Denis, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, seja bem-vindo. Já começo perguntando ao senhor qual o objetivo desse evento da Semana S, que é um evento nacional aqui no Piauí, qual o foco e que ações vão ser realizadas? Boa tarde. Boa tarde, Natanael. Boa tarde também para a boa audiência da TV O Dia. É um prazer estar aqui nessa casa. Bom, Natanael, como você bem mesmo mencionou, a Semana S é um evento nacional coordenado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e que tem por objetivos aumentar a sensação de pertencimento do empresário piauiense, na verdade, do empresário como um todo, empresário do setor do comércio de bens, serviços e turismo, das ações que são realizadas pelo sistema nos seus respectivos estados e também divulgar a gama de serviços ofertados não só pelo SESC, mas também pelo SENAC no estado. Então, nesses 2 dias de programação, na sexta-feira, dia 16 à noite, voltado e focado essencialmente para o empresário, aquele que mantém o sistema comércio aqui no estado do Piauí, nós vamos homenagear as 25 empresas que mais contribuem para o sistema e que fazem a diferença no nosso dia a dia. Além também de apresentações culturais e uma verdadeira campanha de pertencimento, para que esse empresário que contribui mensalmente para manter o sistema, ele se sinta conectado com essas entidades que fazem tão bem para o nosso estado. E no sábado vamos receber a população em geral, o trabalhador no comércio e também esse empresário, para que ele possa ver na prática uma verdadeira degustação, digamos assim, dos diversos serviços entregues pelo SESC e pelo SENAC aqui no estado do Piauí. Bom, o SESC e o SENAC, todo o Sistema S é bem presente na vida dos piauienses, mas na prática, eu gostaria que o senhor explicasse também a quem nos acompanha por que existe o Sistema S e qual a principal função do Sistema S, que inclusive vai ser apresentado lá nesses 2 dias de evento. Importante você mencionar, Natanael, porque até hoje nós nos deparamos com alguns comentários e com pessoas que ainda confundem a essência do Sistema S com o poder público. E é preciso dizer que essas entidades não fazem parte do poder público, pelo contrário, são entidades essencialmente privadas, mantidas por contribuições dos empresários, no caso do SESC e do SENAC, pelos empresários do setor do comércio de bens, serviços e turismo. Então, lá por meio da década de 50, os empresários, sabiamente, em um momento que o Brasil passava por profundas transformações, a população saía do campo para as grandes cidades, o empresário se viu no papel, se viu na necessidade de criar o SENAC para qualificar essa mão de obra que saía do campo e que estava indo para as cidades, para que eles aprendessem um ofício, um trabalho, para que eles aprimorassem o ofício deles e assim tivessem uma qualificação profissional de qualidade. E criaram também o SESC, que vem com uma rede de serviços voltado para o bem-estar social do trabalhador, com saúde, lazer, educação para os seus filhos, entretenimento e muito mais. Então, sabiamente, eu posso te dizer que são entidades sui generis, não conheço em nenhum outro país do mundo algo parecido, criado pela iniciativa privada, voltado para os seus trabalhadores. Então, o empresário, ele criou o SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI lá atrás, pensando no trabalhador do seu negócio, para que ele possa se qualificar e assim entregar mais na empresa e para que ele tenha um bem-estar social e assim que ele produza também mais. Bom, aqui no Piauí, o Sistema S, o SESC e o SENAC está presente em quantos municípios? O senhor tem esse panorama? SESC e SENAC, ou SESC e SENAC em 20 municípios. Então, temos uma capilaridade grande para um estado como o Piauí e alguns municípios como Teresina, Parnaíba, Floriano, nós temos tanto SESC quanto SENAC também. E
temos entregue também, Natanael, isso é importante, obras em outros municípios também. A exemplo agora do que acontece no meio do ano em Esperantina e no segundo semestre em Santa Filomena também. Então nós temos procurado atingir cada vez mais a população, sempre procurando atender o anseio do empresário piauiense, levando a qualificação profissional onde é devida e o apoio social do SESC, que vai também a tiracolo. Na programação da Semana S, o senhor citou bem que tem um momento de homenagens aos empresários que contribuem, né? A importância de reconhecer esses empreendedores, essas empresas que ajudam a manter esse sistema que tanto contribui aqui no nosso estado e para o Brasil. Isso. E é importante também, Natanael, porque o empresário hoje ele já se vê sufocado com a quantidade de impostos, taxas e contribuições muito alta. Então é normal que no fim do mês ou no início do mês, quando o pagamento das contas, quando a coisa não está boa, ele sempre vai deixar de pagar uma coisa ou outra. E é importante que ele saiba da importância do SESC e do SENAC aqui no estado do Piauí. O trabalho que é entregue pelo SESC e SENAC e para que ele se sinta pertencente a isso. Sem você, empresário, que mantém e que contribui mensalmente para o sistema, essa entrega não seria possível. Então, é importante essa valorização do empresário, é importante que ele saiba aonde, como e quando esse recurso está sendo empregado. Então, esse evento tem como uma das diretrizes isso, aumentar essa sensação de pertencimento do empresário piauiense, do comércio de bens, serviços e turismo, às entidades representativas, a Federação do Comércio, o SESC e o SENAC. Bom, falando desse cenário, inclusive, de dificuldades dos empresários de modo geral aqui no Brasil, nós inclusive mostramos aqui, está aí na tela para você, inclusive as imagens, né, do lançamento da programação da Semana S, em Teresina, um evento bastante prestigiado lá no SESC Cajuína, que é um dos palcos da Semana S aqui na capital. A programação, daqui a pouco nós vamos detalhar essa programação aqui com o presidente em exercício da FEComércio, mas eu gostaria de ouvir a sua avaliação também, presidente, sobre esse cenário de dificuldade. Nós mostramos agora há pouco, por exemplo, a questão do transporte, um dos fatores que afasta, por exemplo, a população aqui do centro de Teresina, a principal área de comércio. Há uma série de dificuldades também relacionadas à tributação, a própria questão da mão de obra. De modo geral, como é que você avalia esse cenário do empresário, empreendedor, quem de fato aposta nesse segmento aqui no estado do Piauí? Bom, Natanael, pode parecer lugar comum a gente citar sempre a pandemia quando a gente fala de cenário atual, cenário econômico, mas nós ainda sofremos consequências daquele período que desacelerou drasticamente a atividade econômica no mundo como um todo. E aqui no Piauí, logicamente, não foi diferente. E o que tem acontecido é que o empresário, no mundo todo, ele tem que se reinventar. Ele tem tido que se reinventar e buscar novas ferramentas, diminuir custo, enxugar a sua estrutura para que ele possa performar. Então, hoje a diretriz corporativa dentro do próprio SESC e do SENAC é de austeridade, muito embora estejamos inaugurando novas unidades, mas hoje unidades um pouco mais modestas no que diz respeito a tamanho de estrutura física. A entrega dos serviços continua a mesma, ou até maior, mas as estruturas físicas, pensando nos gastos, têm sido menores. E isso por quê? Porque o varejo, e eu cito em especial o varejo por ser a atividade mais forte aqui no nosso estado do Piauí, sofreu muito com a Covid e com o comércio eletrônico. Nós não podemos deixar de citar que abalou sobremaneira a forma como nós consumimos. Então, o varejista, que representa 90% da atividade do Estado, podemos dizer, ele tem tido que fazer outras entregas, aquela coisa que a gente sempre tem escutado nas consultorias e nos cursos da experiência. Não é mais a compra de um produto por si só. Hoje você vai numa loja, você não quer mais só comprar roupa, você quer um atendimento especializado, um serviço, um chá, alguma coisa que te faça sair de casa, que te faça largar o celular para fazer essa compra física. Então, quem presta serviço, quem vende produtos hoje, tem que ir atrás do cliente. Vou citar um exemplo. Há alguns anos atrás,
nós tínhamos os shopping centers, que eram centros estimulantes de consumo, digamos assim, né? Bastava que a pessoa pensasse em consumir no shopping center e fazia de um tudo, comia, utilizava os serviços, comprava o vestiário. Hoje, os shopping centers, eu falo com propriedade, eles têm que tirar aquele cliente de dentro de casa, ele tem que criar algum atrativo, não basta ele existir e ter um mix bom de lojas, ele tem que entregar eventos, experiências, ar-condicionado na temperatura ideal, segurança, conforto, estacionamento, para que aí sim, aquele consumidor saia de casa e aí vendo, passando pela prateleira da loja, ele consuma. Então, assim, a dinâmica da relação negocial do comércio mudou muito. E as pessoas têm que, né, os empresários têm que se reinventar. O Sistema S, de certa forma, também atua como um mediador nesse diálogo institucional dos empresários com o poder público, com os outros entes. É importante também esse papel relacionado à atuação do Sistema S? Sim. Nesse ponto em específico, quem atua é a Federação do Comércio. E por quê? Porque a Federação do Comércio, ela reúne os 21 sindicatos, no caso aqui do estado do Piauí, que compõem essa base, 21 sindicatos, que compõem a base do comércio de bens, serviços e turismo. Então, nós temos diversos sindicatos, como, por exemplo, o Sindicato Varejista de Produtos Farmacêuticos, o Sindicato Varejista de Carnes Frescas. Então, os empresários daquela categoria organizada se reúnem em sindicatos, e esses sindicatos se reúnem e formam a Federação do Comércio. Por que eu faço essa explicação? Porque a Federação do Comércio, Natanael, que vai se relacionar com o poder público e com outras entidades, seja para fazer parcerias, para levar demandas do setor. Você imagina que o empresário, o comerciante lá da ponta, lá do bairro Todos os Santos, ou mesmo do bairro de Fátima, do Saci, do Disseu, fica muito distante para ele chegar no poder público, chegar no governador do estado, no prefeito de Teresina, pela própria natureza do cargo dessas pessoas. Então ele procura a FEComércio, ou ele individualmente, ou através do sindicato que ele faz parte, traz a demanda para a gente, a Federação do Comércio procura auxiliar e dar uma roupagem para que a gente leve essa demanda para o poder público. E aí a Federação do Comércio, pela representatividade que tem, sim, pode bater a porta do poder público com mais propriedade. Seu governador, nós queremos que o senhor nos receba, ou que o senhor designe alguém da sua equipe para nos receber, para tratar de assunto tal, por exemplo, tributação do Estado, na questão do ICMS. Seu prefeito de Teresina, nós temos uma demanda para o bairro tal, que está afligindo os empresários da região, então o senhor pode nos receber ou designar alguém da sua equipe para nos receber. Então, o empresário não está só. O empresário do comércio de bens, serviços e turismo, ele sabe que pode contar com os sindicatos da base e com a Federação do Comércio para ir até o poder público e levar suas demandas. Bom, doutor Denis, falando um pouco novamente da programação da Semana S, eu estava até abrindo aqui a programação bem diversificada no sábado, né? Vários atendimentos relacionados à saúde, moda, beleza, palestras, e me chama a atenção aqui, doutor Denis, algumas questões relacionadas ao uso da tecnologia, né? Isso. Inteligência artificial, oficinas de robótica, batalha de drones. A tecnologia também é um dos focos, né? Inclusive dos cursos ofertados pelo Sistema S para capacitar os empregados e também os empreendedores? Isso mesmo. O SENAC tem se mantido bem atual, Natanael, na questão da formação profissional e tem trazido em tempo real, muitas vezes antecipado ao mercado aqui no estado do Piauí, mais uma vez eu falo com propriedade, algumas demandas, e tem trazido todos esses cursos para que o empresário piauiense, para que a sociedade civil como um todo tenha onde beber dessa fonte de conhecimento. Nós sabemos que hoje quem não detém o conhecimento, quem não se especializa, está praticamente fora do mercado de trabalho, seleção natural. Então, é importante que o empresário, que a sociedade civil como um todo, que o trabalhador do comércio saiba que ele tem ferramentas para se qualificar e para ingressar no mercado de trabalho. Se você me permitir, eu vou fazer um adendo. Hoje, com a mudança no mercado de trabalho, eu acredito muito que minhas filhas, que hoje têm 9 e 7 anos, muito provavelmente não ingressarão diretamente na universidade pós-ensino médio. Acredito eu que a tendência e muito
provável que a orientação que eu vou dar a elas é fazer um curso profissional, um curso técnico profissionalizante, para que elas aprendam um trabalho, aprendam um ofício. E aí sim, tendo o interesse de se aprofundar mais no conhecimento, ela procura uma graduação, um mestrado e, porventura, até um doutorado. Mas é importante que esses jovens que estão saindo das escolas, que eles aprendam um ofício, que eles aprendam um trabalho. Porque você imagina, o jovem sai com 18 anos do colégio, ele vai passar no vestibular para fazer um curso de 4, 5, às vezes 6 anos de graduação. E durante esse tempo todo, quem é que vai manter, quem é que vai bancar esse jovem? Quem é que vai custear suas atividades de lazer, de alimentação, de vestuário? Então, nós temos criado uma sociedade de jovens que estão nesse limbo, que estudam, mas não trabalham, alguns que não estudam nem trabalham, e isso vai ter consequências graves para a nossa economia. Então é importante que essa população, como um todo, em especial os jovens, se qualifique. E hoje nós temos cursos de 6 meses, 12 meses, 18 meses, cursos técnicos profissionalizantes, em que muitas das áreas, a exemplo, as áreas de marketing, tecnologia da informação, as pessoas, os alunos já saem empregados, Natanael. E muitas vezes... Uma demanda grande. Exatamente. Muitas vezes recebendo acima do piso de categorias consagradas, como direito. Né? Tem pessoas que saem do curso de 12, 18 meses que fazem no Senac, em comunicação digital, marketing, propaganda, ganhando mais do que o piso do advogado. Um advogado júnior no escritório de advocacia, que passou 5 anos numa graduação. Então, o mercado hoje está muito dinâmico, novas nuances, as profissões estão se reinventando, a tecnologia da informação veio aí com a inteligência artificial para dar uma chacoalhada, e eu sempre trago o Senac como um catalisador para que as pessoas se transformem digitalmente, as pessoas e as empresas. O Senac tem também aquele chamado banco de talentos ainda, que já encaminha Isso, exatamente. O aluno ao mercado de trabalho, muitas vezes antes de terminar o curso. Exatamente. Né? Nós temos uma plataforma para os nossos alunos, né, os alunos que fizeram os nossos cursos, e muitas vezes antes de terminar os cursos, esses alunos já são pinçados pela demanda do mercado de trabalho. Bom, sobre as atividades ainda do sábado, os serviços são gratuitos, abertos à população. Quem pode ter acesso lá a programação da Semana S, né? Os serviços de beleza, de saúde que vão ser ofertados? No sábado e na sexta-feira também, mas lembrando que na sexta o evento é voltado para os empresários que contribuem para o sistema. No sábado, todas as atividades serão 100% gratuitas, Natanael. Então é exatamente o poder do SESC e do Senac de fazer essa entrega, de aumentar a percepção da marca Federação do Comércio, SESC, Senac no estado do Piauí, e de aumentar essa sinergia também com a população, que graças a Deus, quando chega o bom nome do SESC e do Senac, nós sempre somos muito bem recebidos. Tem uma programação cultural também? Tem, sim. Na sexta-feira teremos uma apresentação do Amari Jucá e da nossa belíssima cantora Luana Campos, nossa artista piauiense. E no sábado também, durante todo o dia, diversas apresentações culturais, apresentações musicais também, sempre entregando isso que o SESC faz de melhor, que é entregar o social. Doutor Denis Cavalcante, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Quero parabenizá-lo, ao senhor, também ao doutor Valdeci Cavalcante, né, que também representa todo o Sistema S, a Federação do Comércio, e deixar aqui aberto o espaço para o senhor se dirigir ao nosso telespectador e fazer o convite, né, a quem nos assiste, para acompanhar no sábado toda a programação, os serviços que vão ser ofertados na programação da Semana S. Eu agradeço a você, Natanael, a belíssima audiência aqui da TV O Dia. Nosso muito obrigado pelo espaço e pelo tempo. E aproveito para convidar você, empresário piauiense, para se fazer presente na sexta-feira, nesse grande momento de valorização da marca SESC Senac Fé Comércio no estado do Piauí, e para esse momento de pertencimento. Você que é empresário do comércio de bens, serviços e turismo, você faz parte dessa história. E nada mais justo do que você comemorar com a gente e perceber tudo que o sistema tem entregue aqui no nosso estado com a sua contribuição. E no sábado, convidamos não só os empresários, mas o trabalhador do comércio, que é o nosso foco, e também a sociedade civil em geral, para degustar um pouco da nossa inúmera rede de atendimento, seja no social com o SESC, seja na qualificação profissional com o Senac.